fazemos, Senhor, que quer desviar a nossa atenção da tua palavra. E nos guarda, Senhor, nesse momento, porque sabemos que no reino espiritual, Senhor, o inimigo ele se levanta para tentar nos impedir. Nós consagramos essa aula em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Grato, missionária. Podemos assentar? Como ponto de partida, então, eu quero recapitular aquilo que foi a aula passada. Quem estava aqui, diga amém. Eu fiz aqui uma timeline. Essa timeline aqui é da onde que é? Vocês lembram ou não? O que é essa timeline aqui? Deixa eu colocar o número aqui, vocês vão lembrar. Isso. Que timeline que é essa? Do que é? Pode responder, me ajuda aí, vai. 7 anos finais, isso. Vou fazer aqui, ó. 7 anos finais, certo? Que 7 anos que são esses? Isso. Quando é que vai se iniciar? Aqui. Quem se lembra? Quando assinar o tratado. Isso. Tratado de paz, certo? Daniel 9, 27. Vocês vão sair daqui, gente, dando aula para os outros. Então, vocês vão aprender. Ó, então, o tratado começa aquele 7 anos finais. Esses 7 anos, ele é a 70ª semana profética do livro de Daniel, capítulo 9. Com a morte de Jesus, se cumpriram... Pega tudo, quase pega. Como a morte de Jesus... morte de Jesus, ó. Podemos tirar uma fotinha aqui e mandar para o... Morte de Jesus. Se cumpriram quantos anos proféticos? Quantas semanas? Hein? Com a morte de Jesus, se cumpriram quantas semanas proféticas? Se está faltando uma, se cumpriram quantas? Quase. Opa! Repete, Maria. Vou recapitular a pergunta. Com a morte de Jesus, se cumpriram quantas semanas proféticamente falando? Proféticas? 60 aí? Isso. Se cumpriram, então, 69. Isso. Estamos pegando a última, certo? A Maria está no óleo, hein? Ficou uma semana para trás. Isso, dividido em 2 partes, certo? É o que o anjo fala. O anjo divide em 3 partes as 300 semanas. Vimos isso, né? A primeira parte ficar restaurar Jerusalém, a segunda para ser morto Jesus, e a última com os 7 anos com o tratado de paz. Amém? Então, aqui se cumpriram 483 anos proféticos. Então, com mais 7 que falta, se cumprirá 400 que é 7 vezes 7. Dá 49. No caso, semanas, 490 anos proféticos. Então, o que nos interessa hoje? E nos últimos dias agora, para a igreja do arrebatamento? Gente, é esse daqui, ó. Se vocês entenderem isso aqui, colocar toda a profecia nesse período aqui, não tem erro. Não tem erro. Você vai sair daquele ensino que o arrebatamento é aqui, no começo. Você vai saber responder por que não vai ser aqui. A maioria dos ensinos dos teólogos também ensinam que as 2 testemunhas será aqui, não vai ser aqui. Por 2 partes, a aula passada está corrigida certinho. A primeira parte é dado autoridade para quem por 3 anos e meio? É dado para as 2 testemunhas, isso. 2 testemunhas. Aqui, a autoridade é dada para quem? Olha o que diz o texto de Apocalipse 11. E darei poder para as minhas, é a mesma poder, autoridade de Apocalipse capítulo 13. É a mesma palavra, autoridade e poder. Então, aqui no começo, 3 anos e meio, vai ser dado para quem? Para as 2 testemunhas. Aqui vai ser dado para quem? Apocalipse capítulo 13,
Verso 5. E deu-se-lhe autoridade e poder para agir por 42 meses. Então, aqui é o anticristo, que o próprio Deus vai deixar ele com a terra para ele governar, certo? Certo, irmão? O Wagner está aí, Wagner? Está acompanhando? Então é o seguinte, tá? Gente, vocês não tem que eu repetir. Se vocês pegarem isso aqui, vocês vão saber colocar Tô. Isso, Wagner. Vocês vão saber colocar as trombetas aqui, colocar as taças aqui, o Armagedon aqui, o rebatimento da igreja aqui, as duas testemunhas, o governo. Vocês vão colocar tudo aqui, porque isso aqui é a chave que a gente tem dos últimos anos, para não se perder. Por que eu digo isso? Porque, vocês se lembram que Paulo falou assim, na segunda carta aos Tessalonicenses, que lemos semana passada? Que não é para a gente, ninguém de forma alguma nos enganar, quer por carta, por nada, porque tem gente que ensina, Hércules, que seremos arrebatados aqui, ó. No início da semana. Vai ser no meio, né? Vai ser no meio. Por que no meio? Ingrid, está com a Bíblia aí? Olha que texto interessante. Abre em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Daniel, capítulo 9. Os 7 anos finais. Não, Isso. tipo, aí, você falou ali do tratado, Aqui, isso. Daniel 9, 27. 9, 27. Isso. Ó, todo mundo que for falar aqui dentro, usa para poder sair no videozinho. Capítulo 2. Vocês se lembram que esse texto aqui, decorem também, é sobre o arrebatamento. Paulo deixa claro que vamos ver a manifestação desse cara, do anticristo. Certo? Ó, você vai ler, por gentileza, do verso 5 para frente. De 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 5 para frente. Diz assim, não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas. Pausa. O que ele disse aí? Não vos... Tipo assim, vocês não estão acostumados de tanto falar sobre isso, que o arrebatamento da igreja e tal? Olha o que ele fala agora, gente, que interessante. Já grifa aí, já. Vai. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Tem alguma tradução aí? Tem. Manda aí. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Isso. Seja o quê? Manifesta. Manifestado. Então, o Espírito Santo vai nos revelar quando ele se manifestar. Aliás, quando ele se revelar. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá. Isso. O que vai acontecer com aquele que detém? Vai ser a paz? Quando? E aguarda somente. Quando é que vai ser afastado aquele que o detém? Quando é? Aqui no mapinha que nossa está indo aí. Não. Vamos lá. Exatamente. Aí ele vai ser revelado. Então, o que o texto diz? Quando for afastado aquele que o detém, quando é que vai ser afastado? No arrebatamento da? O que vai acontecer daí? Aqui no capítulo 8 fala assim, nessa tradução que fica melhor. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Vocês entenderam ou não? Quem entendeu? Então, o que acontece? No meio, ele vai ser tirado. E isso, o texto está no meio aí? Tem tradução que está no meio. Até que do meio seja retirado. Isso. Porque é o seguinte, gente, o que impede ele hoje de nos colocar a marca da besta? O que ele impede de agir 100%? É o Espírito Santo.
É o poder que é em nós. Maior que está em vós do que aquele que está no... E o que está no mundo é o espírito anticristo. Desde o tempo de Jesus. Pode ver que o texto fala. E agora o ministério da iniquidade opera. Desde o tempo de Paulo operar. Até que do meio, ele vai se manifestar, seja tirado o Espírito Santo. Então, o que acontece? Ele só não se revelou ainda porque estamos aqui. Mas uma vez retirados da terra, esquece. Ele não vai ter mais oposição espiritual. E outra, ele vai estar na terra com todos os demônios. E sem... Irmãos, não vai ter... Na grande tribulação, eu vejo muito pastor dizendo que quer ficar para trás e poder expulsar demônio. Que jeito, gente? Eu vi um vídeo, né? Um filme com o pastor. Não, eu quis ficar mesmo para... Lembra desse filme? Gente, não vai ter esse demônio, não. Não vai ter esse demônio. O poder vai ser dado para o inimigo, tá? Apocalipse 13. E foi-lhe dado autoridade para agir por 2 meses. Foi dado para ele. Aqui é dos testemunhas. Aqui não. Aqui é perseguição total. Perseguição, lei marcial. Não vai aceitar a marca da besta? Vem cá um pouquinho então. Fala e pronto. Vai. Entendeu? Não tem, vai ter conversa. Agora imagina. Não vai ter igreja. Não vai ter oração. Não vai ter pastor. Pastor vai ter, mas não vai ter... Vamos lá no pastor pedir oração. Não vai ter nada, gente. Entendeu? Então, o que acontece? Ficar para trás vai ser uma... Imagina se... Não, ele vai profanar. Só que os demais do mundo, ele vai... Gente, você quer ver isso? Que salmo que está, Jesus? Lembra eu aí? Tem um salmo que fala disso. O salmista fala assim, cadê o... Salmo 67, vê se está lá aí, por favor. Que fala... Olha o que diz o salmo, ó. Cadê os seus tempos estão pegando fogo? Não se acha mais nem o filho de Deus. E oração. Gente, o salmo que eu coloco sempre na grande tribulação esse salmo, né, para estudo. Mas é um salmo que fala exatamente isso. Cadê os seus tempos? Eu chutei. Diz lá assim: os seus tempos estão pegando fogo. No livro. Ele vai vir só com autoridade? Ou fala uma coisa, ele vai ter poder? Poder e autoridade. Com sinais? Vou falar um pouquinho hoje. Ele não é, mas o companheiro dele, o falso profeta, assim, esse vai enganar. Não tem? Eu marquei na minha aqui. É o seguinte, o que o Salmo fala? Eu vou até o final aqui, eu mando para os irmãos. Esse Salmo fala o seguinte, fala, os seus tempos estão vazios, não há ninguém mais. Oi, Hilda, pode falar. Levantou a mão aqui, a Hilda levantou a mão aqui para falar alguma coisa. Então, voltando aqui, gente. Quem ficar aqui vai ser perseguido e morto. Oi. Quem ficar aqui vai ser o quê? Perseguido e morto. Eu vou mostrar isso rapidão. Abre lá em Daniel, capítulo 7, por gentileza. Todo mundo, vamos recapitular bem isso aqui para entrar hoje no assunto que foi separado para hoje. Daniel, capítulo 7, fala a mesma visão de Apocalipse, capítulo 13. Eu quero mostrar para vocês que os santos que vai para trás vão ser entregues na mão dele, tá? Daniel, capítulo 7. Posso ler? Olha o que diz, ó, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos, isto é, aqueles que ficaram para trás, lhes serão entregues nas suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1, que é a forma hebraica de se dizer 3 anos e... Quanto tempo será dado a ele para perseguir os santos? Então, gente, olha como está hoje simples para a gente. É isso aqui, porque aqui vai ser dado poder para ele, aqui vai ser a perseguição, a igreja fica para trás, não vai ter autoridade, vai ser dada a autoridade do anticristo, vai perseguir por 3 anos e meio. Mais provas disso daqui. Apocalipse capítulo 11 agora. Eu vou só mostrar para vocês o quão importante esses 7 anos finais aqui. No capítulo 11, vai mostrar certinho o tempo das 2 testemunhas. Vimos semana passada, né? Já no 3 começa assim, ó. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias. Ou 42 meses.
Ou um tempo e tempo, você está de um dia em tempo. Então, quer dizer, a quem está no poder? Que é o anticristo. Agora, se a gente der um pulo para o 12 agora, abre no 12 agora. Quem abriu, diga amém. Verso. Deixa eu achar aqui certinho, porque tem 2 textos que fazem 3 anos e meio aqui, tá? Ó, verso 6. A mulher, que vamos ver tudo isso, que a mulher é a igreja, porém, fugiu para o deserto, uma situação difícil, onde havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1200 que é equivalente a 3 anos e meio. Quer ver? Mais para frente, se vocês forem agora quando o diabo desce na terra no verso 12 de Apocalipse 12, agora, quer ver? Olha, agora vocês vão ver o verso 14. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, gente. Entendeu? Então, são os 3 anos e meio. Tá, agora para finalizar, o 13 agora de Apocalipse. Para ficar bem clarinho esse tempo de perseguição, que será de tão somente 3 anos e meio. Verso 4 e verso 5. Verso 5 só. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade e poder para agir 42 meses. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aí ainda? Tá. Então, a importância disso, então. Aqui teremos o cumprimento das 2 testemunhas. Dentro desses 7 anos aqui, teremos o cumprimento das 7 trombetas, que são juízos que as mesmas trarão. Cadê daqui? Aqui também se cumprirá 7 trombetas. Por que, irmão Leandro? Simples. Quando será a última trombeta? 7 anos, né? Será onde? Arrebatamento. Então, nesse período, tem que se cumprir 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... Então, aqui se cumprirá o juízo das trombetas. Quem trará o juízo serão as 2 testemunhas, certo? Aqui vai se cumprir também Joel capítulo 2, a partir do verso 28, Atos capítulo 2, quando Pedro repete o texto de Joel, onde se derramará o quê? O Espírito sobre toda a carne. Por que vai ser derramado? Vai ser de graça? O que vai acontecer nesse intervalo aqui? Lembra semana passada? Aqui nós também passamos pelo juízo dos selos. Isso, que são 7. Certo? O 6º selo que... E outra, gente, eu vou repetir para vocês. Selos de um documento antigo, 7 que o rei abria, não abria periodicamente cada um. Era aberto de uma. Então, quer dizer, os selos são juízos que vemos hoje, que é o cavalo vermelho, guerra, a espada, né, ali, a violência, né? O cavalo preto é a fome e a escassez de alimento, o encarecimento do alimento, a ponto de meio quilo pagar por dia de trabalho, o trigo. E o cavalo amarelo é mortandade, por meio da peste, da fome e da guerra. Entendeu? Isso eu expliquei mais ou menos, que está crescendo de uma forma tão avassaladora, que no 6º selo vem um juízo sobre o nosso sistema solar, sobre a Terra, aquele terremoto terrível, aquelas coisas, né? Então aqui, a igreja vai buscar muito, muito, muito Senhor. Essa busca fala que o que é? Nossas orações são incenso. Sobe, você sabe da história, altar de fogo de Deus. Esse incenso vai lá, cai no altar. Muito incenso, o anjo fala. Sobe aquela fumaça, Deus inspira, vê que foi de coração, porque o negócio apertou, porque não tem internet, porque está tudo apagado, 3 dias de escuridão. Não dá para falar com ninguém, tem demônio solto para o mundo inteiro, tal, causa esse planeta. Não vai ter jeito. Então, Deus, que realmente vai ser de coração, porque se vão dar perto que nós buscamos, o que vai acontecer? Ele vai ver isso, vai mandar o derramar do Espírito sobre a terra. Então, aqui vai ter muitos, aqui vai ser a grande semeadura, guarde isso. Aqui vai ter uma grande semeadura. Entendeu? Não? Porque o povo vai querer saber o que está acontecendo. Tipo assim, não, os crentes falavam isso?
Não era aquele que me ensinava isso? Não é o Erx que faz o trabalho, né, pessoal? Então aqui, gente, vai ser semeado muito. Vão querer saber o que está acontecendo. E os crentes malucos sabem essas coisas. Entendeu ou não? Então aqui é muita coisa, vamos ver aqui. Muita coisa. Cara, estamos vivendo já, né? Então aqui vai ser o derramar do Espírito também, que Joel profetizou, e a grande semeadura, tá? Derramar Espírito. Aqui também só, né? Chega, né? Há 3 anos e meio só. Gente, imagine vocês vendo 2 camaradas vestidos de saco. Sabe aquele vestido grosseiro que os profetas, Isaías usou, Jeremias, todos os profetas do Antigo Testamento usavam. É um tecido grosseiro, pesado. Imagina um deserto, esse tecido na pele. Era a forma de Deus usar o profeta para mostrar a sua indignação com o pecado do homem. Então, quando ele andava aquele calor, que lá raspava a pele. Um saco. Nem sei que tecido que é aquele. Quase corta. É um negócio. Então, para Deus demonstrar na pele do homem o que ele estava sentindo com relação ao pecado. E por isso que eles vinham, Elias foi, fogo do céu consumia. Deus está virado. E eles vão vir trazendo o quê? Os juízos de Deus. E eles vão trazer o testemunho de que Cristo está na iminência de voltar, gente. É o que eu falei. A gente que conhece a palavra agora, essa passagem aqui. Nós que está sabendo disso. Se você vê cometa cair do céu, cometa cair do céu no mar, se você vê meteorito cair e queimar um terço do negócio, demônio solto, e você não subir, desculpa. Pode falar um negocinho para vocês, bem interessante? A Bíblia diz que o inferno, o lago de fogo e enxofre, inferno não, o lago de fogo e enxofre foi feito para o diabo e seus, repete, anjos. Foi feito para você? Nem para mim. Então, para você ir para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, você tem que ser no mínimo demônio. Aí você vai. Gente, foi feito para eles. Mas vai gente para lá. Tem gente que está esperando a fila já. Tem gente que matou milhares. Eu não vou julgar ninguém, não, porque eu estou no banco para Deus julgar. Mas tem gente que, você sabe, a história mostra isso. Teve camarada que matou 6 milhões de pessoas aí, gente. Incinerado, com veneno, com tudo. É um diabo humano. Entendeu? Não. Por isso que salvação, eu vou falar um negócio, vou dar glória a Deus, porque não é só arrebatamento que vai ser salvação nossa. Vai ter salvação na grande tribulação aqui e milênio. Só que outro nível. Outro. Cidade Santa é só para alguns. Em minoria. Agora a terra vai herdar bastante gente. Bem-aventurado dos mansos, porque eles herdarão. Quem quer herdar a terra, fica manso. Você não vai à igreja, fica mansinho. De boa. Agora, quer dar o corpo de Cristo, quer governar? Trabalha no reino. Mó serviço. Vamos ver tudo isso, tudo bonitinho isso. Porque tem gente que mistura Ezequiel, Adão, Jeremias, Elias, e a igreja num saco só e sobe. Gente, esquece isso. Para com isso. A igreja é o mistério que esteve oculto no coração de Deus. É Deus preparando para Cristo uma noiva. Deus tem tua noiva que é Israel. Entendeu? Não, a noiva de Deus é Israel. Olha o que ele fala. Estive convosco no deserto, face a face. Você é menino dos meus olhos. Quando fala menino, é menino. Quando você chega próximo de alguém, bem próximo, sabe? Lembra quando você namorava lá com 10 anos? Chega próximo assim, você vê um menininho, é um menininho, você vê um bonequinho, que na verdade é você. Então, quando ele fala, você é menino dos meus olhos, você é o menino dos meus olhos. Eu tive face a face com você. O narizinho, ela ali namorando. Você é minha, você é minha noiva. Eu tive face a face com você no deserto. É quando chega muito próximo, você vê um menino nos olhos. Um menino nos olhos. Refletido, só que vê um bonequinho bem interessante. Entendeu? Então, Deus é um mistério. Deus preparando uma noiva para Jesus. Por isso que não tem palavra igreja no Velho Testamento. Entendeu? Aí Paulo explica. Aqui que nós somos, a igreja é um mistério que esteve oculto no coração de Deus, para que agora, no período da graça, seja manifesto por nós. Entendeu ou não? Então, gente, arrebatamento, governo, cidade santa, é para um povo escolhido. Escolhido não, um povo que vai lutar para isso. Não é para o povo do Velho Testamento, eles vão herdar a terra. Eles vão herdar a terra. Imagina que, né? Mas a gente vai para onde? Só tem a terra que Deus criou?
Dia atrás, o Márcio mandou um negócio muito interessante com relação ao DNA, né? Esse mesmo pessoal fala também dos astros, das galáxias, fala muito, conhece muito. Gente, o universo está em expansão. Cada dia descobre novas galáxias, novos sistemas solares. Ele não é que tem expansão, é que ele descobre. Gente, é um absurdo que tem para fora aí. É coisa assim que nossa cabeça não dá, não. E o homem queria chegar em Marte. Marte está aqui perto de nós. Mas tem coisa... Gente, tem estrela que é milhões maior que o Sol, gente. Não dá para entender isso, não. Agora vem cá uma pergunta. Eu sempre falo e vou revelar isso só em dezembro. Você acha que Deus fez isso à toa? Ah, não tem nada que fazer? Marte, Júpiter, né? Constelação de Órion. Tudo Deus não faz nada sem propósito. Escreve isso no coração. Deus não faz nada sem propósito. E ó, o Salmo 8 é revelador, hein? Depois vocês leem em casa. Mas o salmista olha para cima, vê as estrelas e fala assim, olha as obras da mão de Deus, colocasse tudo para nós governar. Depois a gente vai ver isso daí. Mas o que acontece então? Aqui, recapitulando, 2 testemunhas, derramar do Espírito, juízo das trombetas, porque a gente sobe na 7ª trombeta, lembraram? A gente sobe na 7ª. Certo? Tá, aí, gente, o que acontece? Aqui para lá é a grande o quê? Eu vou usar GT, tá? Grande tribulação. Aqui vai ser também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o quê, gente? Taças. Tá? O juízo de Deus dos últimos dias começa pelos seus, eles vão se intensificando nas trombetas, e toda a ira de Deus se cumpre com as taças, que são mais severas. Tá? Vou escrever taças aqui. Ó, para vocês terem uma ideia, o juízo de Deus da trombeta é 1/3 só que é eliminado. 1/3 da água do mar, 1/3 da água potável, 1/3 das florestas, certo? Aqui não, gente. Aqui todo o mar é poluído, toda a água potável é poluída, tudo vai queimar, porque o sol vai esquentar 7 vezes mais, vamos ver isso. 7 vezes mais. Hoje a média é o quê? 25? Multiplica por 7 para você ver se vai queimar ou não. Por isso que fala em Apocalipse 7, né? Nem sol, nem calor algum cairão sobre eles. Na grande tribulação, porque vai cair. Vai ferver a coisa, gente. Então, aqui que se cumpre, então, grande tribulação, o anticristo ele vai se revelar, vai ter perseguição, vai ser caçado, a igreja ficou para trás, vão ser degolados, vão ser mortos, entendeu? Vai se cumprir as 7 taças, e no final aqui, não posso falar hoje porque não dá tempo, vai se travar aqui Batalha Hércules. Desculpa. Igreja, o que vai se travar aqui no finalzinho, Wagner? A batalha do Armagedon? Armagedon. Significa Campina de Megido, ou Vale de Josafá, entre outros nomes. Até aqui tudo bem? Belezinha? Gente, esses 7 anos aqui, eu vou falar muito daqui para frente, muito mesmo. Por quê? Isso aqui é a chave que a gente tem que aprender. Se você aprender isso aqui, quando você participar de outro estudo que falar que você rebatendo aqui, você vai ter um monte de provas bíblicas que não é aqui que você rebateu. Entendeu? Ah, mas a grande tribulação é 7 anos. Não, porque a perseguição é 3 anos e meio. Uns falam assim para mim um dia, mas Leandro, o anticristo vai dar um de bonzinho para enganar aqui. Eu falei, vem cá, esse anticristo vai ser besta. Por que eu vou enganar o povo se eu tenho todo o poder que ele está aqui mais? Eu vou caçar aqui, ó, para não escapar ninguém. Entendeu? Ele não vai nos atingir aqui, por quê? Porque a igreja vai estar aqui. Segundo, Paulo falou, não vai acontecer arrebatamento sem que você vê esse camarada no lugar santo. Terceiro, quanto tempo é a grande tribulação, gente? Vários textos falam. Cristo fala assim, quando vocês veem o homem no lugar santo, o anticristo, tirando a Judéia para os montes, porque vai ter uma tribulação tão grande como nunca houve. Então, quando é que ele vai profanar? Na metade da? Então, a grande tribulação é o quê? 3 anos e meio. Se fosse aqui, não existe grande tribulação de 7 anos. É tão somente
3 anos e meio. Você não depara muito com isso, com estudos por aí, tá? Então, até aqui tudo bem, né? Esqueci de alguma coisa? Acho que não. Então, os 7 anos finais vai ser uma chave e que, pasmem vocês, estaremos aqui. Estaremos aqui. Vendo a manifestação. Agora, vamos para os slides, rapidamente. Deixa eu compartilhar a tela. Eu vou ler um texto interessante. Andy, lê você, vai, porque para falar que a Bíblia que eu estou vendo aqui não é falsificada. Lê Isaías 9 e o 10 para mim. Está com o Hércules? Vem para o meu compartilhamento, Hércules. Lê o 9 e o 10. Desculpa, me perdoa, tá? Isaías 46, você vai ler para mim o 9 e o 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Anuncio o fim desde o princípio. Segura. Não há outro Deus diante de mim, certo? Que faz o quê? Anuncio O fim desde o princípio. Isto é, Deus fala de Apocalipse desde Gênesis. Escreva isso. Deus fala de Apocalipse desde Gênesis. O anticristo está no Apocalipse? Vamos ver se está em Gênesis, então? Abre lá, então. Isso aqui não precisa ler hoje, não, tá? A gente leu semana passada. Abre lá em... Gente, não abre, não. Eu vou ler isso aqui. Não, para vocês entenderem, para você chegar lá. Daniel 7, lemos semana passada, tá bom? O 13 também, tá? Então, a primeira coisa que devemos saber é que ele é um homem. Ele não é o computador, não é o celular. Ele é o quê? O que diz Apocalipse 13, 18? Ele não é IA, não. Vai usar muito IA. Viu? Apocalipse 13, 18, o que está escrito lá? Apocalipse capítulo 13, verso 18, diz o quê? Está com o microfone, Videira? 13, o que diz aí? Diz assim a palavra do Senhor: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da vez, porque é o número de um homem, e o seu número é 660. Homem. Por que 666, gente? Vocês sabem dizer ou não? Eu falei uma vez. Você se lembra? Não, né? Qual dia que o homem foi criado? Oh, gente, não, vou parar. O sexto dia. Vamos para casa. Amém, quem falou? Hilda. Quem tá aí que falou? Foi Hilda. No sexto dia, né? Dia. Isso. Assim, ó, então quer dizer, ele vai ser o ápice da ignorância humana. 666. Vai ser o homem incorporado no seu nada de espírito, então, sua alma agindo com tudo e o inimigo por trás desse infeliz. O homem foi feito no sexto dia. Vai ser um homem, então, não vai ser televisão, nada, vai ser um homem, esse menino. Gente, a palavra anticristo é interessante. Só se encontra na primeira e segunda carta do apóstolo João. Ora no plural, não sei se coloquei aqui. Coloquei. Ora no singular. Olha o que diz 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última, isso faz 2000 anos. E como ouvistes que vem o anticristo, quem que falou para eles? O apóstolo? Também agora muitos se têm feito anticristos. Gente, é forte isso aqui. Por onde conhecemos que já é a última hora. Então, esse espírito de anticristos está desde João. Quem é mentiroso? Presta atenção. Senão aquele que nega Jesus é o Cristo. Quem que nega ele? O judeu e os ateus. Os judeus negam que Cristo é o Messias, que Cristo é ungido, que é filho de Deus. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho, gente. Então, esse espírito de negar Jesus, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, entendeu? Este tão enganador e anticristo.
Então, qual o papel desse espírito do anticristo? Negar que Jesus é o Cristo, o ungido Messias. E olha que interessante. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, isto é, por meio de Maria, né, que veio em carne, filho de Deus, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Então, o anticristo vai fazer com que aqueles que o servem ou servirão parar a pronunciar que Jesus não era o Cristo, mas ele sim. Ele era o Messias, tá? Do qual já ouviste o que há de vir. Paulo falando. E eis que agora já está no mundo. Então, esse espírito está lá. Gente, quando o Hitler apareceu, os judeus messiânicos, isto é, os judeus que confessaram Jesus como o Senhor, já pensavam que era Hitler. As primeiras características. Perseguição nos judeus. Sabe que ele... Tito também, o anticristo. Então, já pensavam, que tinham já essa noção de perseguição. Esse prefixo anti, na língua grega, tem um duplo significado. O primeiro, aquele que se opõe a. No caso do anticristo, aquele que se opõe a, é o que ele vai fazer. Há outro significado que também serve, esse prefixo aí, é aquele que toma o lugar de. Lembra que Jesus falou? Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebestes. Se vier outro em seu próprio nome, a esse, Jesus estava se tratando do anticristo. Olha, eu vim em nome de meu Pai. Eu vim em nome de Deus aqui, desci. Vocês não me receberam. Mas se vier no seu próprio nome, a este recebereis. Farão uma aliança com o... Vamos ver essa aliança? Texto forte. E anota aí que poucas pessoas sabem disso aqui. Isaías capítulo 28. Você vê que tremendo que é isso aqui. Isaías 28, a partir do 14. O 9 e 7 vocês conhecem, né? Ele firmou uma aliança, né? Por 7 anos. Esse daqui talvez você não conheça, mas abre lá em Isaías capítulo 28, a partir do 14. É um texto tremendo. Diz assim, gente, preste bem atenção e vê se não é interessante. Quem achou, diga amém. Amém. Então, ouça, ó. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está onde? São os judeus. Então, vocês aí, príncipes e reis, Netanyahu, o pessoal que está lá, ouve a palavra do Senhor. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, com o inferno fizemos acordo. Fazer uma aliança com o anticristo é fazer uma aliança com quem, Hércules? Com a morte, Hércules. Com o inferno fizemos acordo. Vamos lá? Tá. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Porque por nosso refúgio, isto é, em vez de Deus, Hércules, em vez do Salmo 91, olha só, por nosso refúgio, temos a mentira temos a mentira. Ele ficou debaixo da mentira com o anticristo. É ele que vai nos proteger. Quer ver o que mais? Cadê? E debaixo da falsidade temos escondido. Ele nos protegeu. Ele nos livrou da guerra. Ele foi tratado de paz. Ele está nos protegendo. Ele é o cara. Fizemos acordo com esse cara. Verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira. Isto é, com os juízos que virão, vai varrer o governo anticristo. E as águas arrastarão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte será anulada. E o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Porquanto, quando o dilúvio do açoite passar, serei esmagados por ele, irmãos. Deus vai quebrar essa aliança que os judeus farão com o anticristo, usando o próprio Jesus na grande tribulação. Não. Por quê? Desculpa responder seco. Por quê? Porque as alianças que estão fazendo lá não é de 7 anos. E a Bíblia é o quê? Ele firmará. Teve um que fez aí que não falou, foi o próprio Trump, né, no outro governo, né? Fez uma aliança lá, mas não entendeu? A aliança, gente, será de quanto tempo? Não tem para onde correr. 7 anos. Por que não foi feito? Se foi feita a aliança, cadê as 2 testemunhas? Cadê o juiz das trombetas? Cadê o derramado de espírito? Gente, vai ser, é o que eu falei, é o que a gente aprendeu. Vai ser algo, gente, para ter uma aliança dessa, vai ter que ser algo global o negócio.
Vai ter que estar de ponta cabeça tudo. É por isso que a besta sobe do mar, das águas agitadas do mar. Águas são povos, multidões, línguas e nações. Vamos aprender isso. Ele sobe dos povos agitados. Sobe das águas. A outra besta não. Ela sobe da terra. Já é uma situação firme, solidificada, tudo resolvido, economia resolvida, tudo bonitinho. Aí a besta sobe da terra, vamos ver daqui a pouco, já trazendo um culto para adorar a primeira. Então, por que não já estamos destratados? Porque não tem aliança, eles estão ganhando. Entendeu? Tem muita gente que diz, mas é 7 anos. Sabe, vai ser uma coisa para todo mundo. Olha, tem um cara que fez aliança com árabes judeus e o negócio está funcionando. Precisa ter uma grande guerra para uma grande aliança delas. Precisa. Contra Israel. Isso. Pode ir para frente? Vamos lá. Gente, o anticristo tem outros nomes, tá? Ele é chamado também de pequeno chifre. É interessante, né? Por isso que eu não fico apontando o dedo nos grandes. Eu não aponto o dedo para Trump, para Barack Obama, porque ele é um quê? Um poder pequeno. Ele vai surgir de um país pequeno, de uma coisa pequena. Jesus, ele veio de Roma? Ele veio o quê? Lá do interior, para Belém. Casa do Pão, certo? Ele vem como ele. Um cara que não é ninguém do nada. E outra, gente, por que ele não pode se revelar agora? Porque ele tem um ministério somente de 7 anos. Ele não pode trabalhar mais que isso. Jesus tinha um ministério de 3 anos. Por isso que até os 30 ele ficou. Anticristo não. Também, 7 anos. Quando ele vai começar o ministério dele? Ministério profético. Quando ele fala, gente, é o seguinte, paz. Aí começa os 7 anos finais. O anticristo é um personagem que ele vai iniciar o seu ministério em determinado tempo, vai cumprir a sua trajetória e no final ele vai desaparecer. Ele vai ser conhecido pela igreja durante tão somente esse período. Não dá para apontar agora. Só quando houver esse tratado. Aí, opa, vamos colocar os olhos nele, né? Então, no pequeno chifre, como apelido. Daniel também fala, olha o que diz lá no 21, do 7. E eu olhava, e eis que este chifre, o pequeno, fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra... Que santos que são esses? Os que ficaram para trás. Então, fazer guerra contra os santos e vai vencê-los, né? O 25 já lemos, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis, os tempos e a lei. E eles quem, gente? Se refere a quem, Hércules? Me ajuda aqui. Eles aqui, se refere aos santos. E eles, os santos, serão entregues na sua mão por quanto tempo? Então, a igreja fica para trás, vai estar na mão dele, da perseguição, durante 3 anos e meio. Né? Outros nomes para esse personagem, né? Alma do pecado, filho da perdição, o texto que a missionária Ingrid leu, e iníquo, que vai só praticar iniquidade. E também a besta que subiu do mar. Besta que é fera aos olhos de Deus. É um animal, é um animal feroz, selvagem, entendeu? É uma besta, se trata dessa palavrinha aqui. E também a besta que sobe do abismo, é outro epiteto para esse personagem, tá? É a besta que sobe do abismo e mata as 2 testemunhas. Agora, é o seguinte, para que os judeus recebam ele como Salvador, como Messias, ele não pode ser, Hércules, de outra raça se não for de Jacó e Israel. Porque a promessa é que viria da casa de Jacó, da raiz de Jessé, por exemplo, aquele que traria a salvação para eles. Então não pode ser de raça brasileira. Entendeu, não? Não pode ter outra coisa se não ter nas suas raízes do quê? Lá do Jacó, lá de Israel. Então, ele tem que ser de uma das tribos. Tá?
ele pode ter uma dupla cidadania. Por exemplo, o nosso Silvio Santos, ele era o quê? Era um judeu, né? Tem o Luciano Huck, várias pessoas, né, que são assim, né? O Silvio Santos, vários, né? Luciano Huck, se não me engano, o Rafinha lá do Silvio Santos, tem o, se não me engano, o Huck também. Eles são brasileiros, porém, judeu de raça. Então, ele tem que ser de uma das tribos de Israel. Perfeito? Agora, de qual tribo ele virá? Vamos ver? Depois que anotar, hein, gente? Vamos lá. Gênesis 49, Jacó, que é Israel, ele chama, está para morrer aqui, chama todos os filhos, certo? Os 12 ali. Na verdade, foram 13, né? Mas eu chamo os 12 ali. Olha o que ele fala. Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer quando, Hércules? No fim dos dias. Nos últimos dias. Isto é, no nosso tempo. Essa palavra dias é interessante. A carta de Pedro, se não me falha a memória, ele fala o seguinte, que um dia para Deus é como quanto tempo? 1000 anos. Outra hora eu mostro essa matemática. E 1000 anos para Deus é como fosse últimos dias. E Deus, ele usa muito, por incrível que pareça, sempre para finalizar algo desse tamanho aqui, 3 dias. Exemplo, quanto tempo Deus falou que desde quando Moisés subiria no cume, ele ia descer. Ele fala assim, Moisés, eu virei ao 3º dia, e falarei com o povo. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre. Cristo ficou 3 dias e 3 noites lá no Sheol, lá no mundo dos mortos, tá? Gente, como que eu vejo essa linguagem de Deus? Aqui associo essa linguagem de Deus. Hércules, irmãos aqui, Emília. O que eu associo? Eu associo o seguinte, nos últimos dias, nos últimos milênios que a Terra terá, nos últimos dias, nós chegamos já no 3º o quê, gente? Milênio. No 3º aconteceu muita coisa com essa Terra, no 3º dia. Muita coisa. De Cristo para cá, entramos no 3º dia para Deus. Não sei se vocês estão... E outra, para pimentar o negócio, não se esperou chegar ao meio-dia desse 3º dia. Cristo e Jonas e o resto, Cristo apareceu no começo do 3º dia. Foi na manhã. E ao clarear do domingo, que foi o 3º dia, já não estava mais lá. Então, guardem isso. Últimos dias, no final ali do 3º, do final do 2º para o 3º, muitas, eu associo a isso, que no início desse milênio vai acontecer uma coisa tremenda. Tá? Então, Jacó chama os seus filhos, os 12 sentam ali, naquela mesa que não era mesa, a mesa era chamada a roda, onde você sentava, ficava assim no meio na sinagoga, não é igual aqui hoje. A pregação, ficava assim no meio na sinagoga e o pessoal ficava ao redor. Interessante, né? Por isso que a Lagoinha, onde que é o centro do pessoal pega? Fica bem no centro o púlpito ali. Tem gente no círculo, né? Então ele chamou os filhos, fizeram os 12 ao redor dele, né? Aí ele começou a profetizar sobre a vida de cada um. Amém? Até aqui? Essa profecia para onde que é? Para o tempo dele? É para os últimos dias. Quando ele vai falar de Judá, que eu acho que é o 3º, 4º filho dele, gente, olha o que ele fala, é tremendo, ó. Judá, a ti te louvarão os teus. Qual tribo louvou Judá? Nenhuma. Mas Judá de qual tribo veio Jesus? E você é irmão de Jesus, vocês se lembram disso? É ou não é? Vamos para o texto? Tantos que receberam, deu-se-lhe poder para ser chamado filho de Deus. Lá em Romanos 8, a fim de que ele seja, Jesus, o primeiro gerado de uma série. Entre o que? Muitos irmãos. Judá, a ti te louvarão os teus. Você louva Jesus? Você louva? Vírgula. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai, que é vocês aqui, os irmãos do MIT e a igreja, a ti se inclinarão, isto é, adorarão. Você adora Jesus inclinado, você dobra diante de Jesus. Olha o texto, vamos lá. Judá é o leãozinho, leão tribo de Judá. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como um leão, e como leão velho, quem despertará?
o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, que é esse reino milênio, a ele congregarão os povos, isto é, no milênio, todos os povos vão até Jerusalém congregar. Ele amarrará o seu jumentinho a... Você se lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? O que ele pegou para dar um rolê lá? Desculpa a palavreada. Foi a jumenta, gente. Ele, ferindo o jumento, está aqui, ó. Eu, filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Gente, agora diz que é forte, hein? Ele lavará a sua veste no... e a sua capa em sangue de uvas. Gente, está em Apocalipse capítulo 19, Isaías 63. Eu preciso ler esse texto, não pode deixar quieto, não. Isaías 63. Você achar primeiro que eu pode começar a ler. Isaías 60 e... eu já achei, então deixa eu ler. Quem é este que vem de Edom e Bosra? Edom e Bosra é a divisa com Armagedon, ou a campina de Megido em Israel. Isso que é bom, a gente para lá, né? Vamos... É o seguinte, aqui, ó, tá falando desse período aqui, dessa batalha. Olha o texto, olha o valor do texto. Quem é este que vem de Edom e de Bosra? Quem está entrando no Armagedon com vestes de vivas cores, aquele vermelho, né? Que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Ele responde, ó, sou eu. Essa palavra sou eu, sou Deus, Jesus falou. Sou eu quem falo em justiça, poderoso para salvar. Aí pergunta, por que está vermelha as suas vestes? Como daquele que pisa uvas no lagar? Arrepia, olha só. O lagar, o Armagedon, eu pisei sozinho, e da terra ninguém estava comigo, e dos povos ninguém achava comigo. Pisei as uvas, isto é, os exércitos do povo do anticristo, na minha ira. Grande tribulação. Eu pisei esses povos na minha ira. Cadê que eu até perdi? Então estou emocionado tudo aqui, ó. E no meu furor as esmaguei, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e o meu manto manchou quase todo, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia ninguém. Não havia ninguém. Gente, aqui não vai ter ninguém a favor de Jesus. A igreja vai ser morta, vai todo mundo ser morto, vai só estar o exército e o povo do anticristo contra Deus. Ninguém vai estar a favor de Jesus. Por isso que vai morrer o homem demais aqui. Gente, o homem vai ser mais precioso que ouro de Ofir na terra. A ponto de 7 mulheres chegarem no homem e falar assim, olha, pelo amor de Deus, casa conosco, estou querendo o sobrenome. 7 mulheres. Por quê? Os homens vão morrer onde? A maioria. A convocação é para homens. Agora imagina um decreto do anticristo. Todos os homens convocados, porque nós vamos impedir uma invasão alienígena. Vai vir uma nave aí, quadrada, 24, de 2 km e 20... de 2 km e 24 km quadrados. Profundidade, largura e altura. Vai vir essa nave, tem que impedir isso aí, impedir. Vamos reunir todos os exércitos da Terra para impedir aquele que vem no cavalo lá de cima. Não, nós vamos esse de cima, gente, pelo amor de Deus. Onde eu estou aqui? Deixa eu acabar de ler, então. Nerds, tá assim, Nerds. Não vai ser assim, não. Vai ser para baixo, né? Vai ser a guerra. Deixa eu ler o texto aqui. Olhei e não havia quem me ajudasse, admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve na minha ira. Ira, e não juízo, na minha ira. Na minha ira, cadê? Até, ó, pisei os povos, e o meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Gente, vai ter sangue à altura do freio dos cavalos, de 1,20 m de altura. E aí? Quer ficar para trás? Vê isso ou não? Quer filmar com o iPhone ali? Professor, vai lá, vamos ver isso mais para frente. Apocalipse capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse. Vamos ver quem vai vir do céu num cavalo branco para pisar esses povos. Quem achou, diga. Amém. Achou, Hercules? O Hercules é igual Davi. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, Deus. Né, Hercules? Vamos. Até eu lá, né? Mas tá ouvindo, né? Deixa eu ver se não 19 mesmo. Pega que eu tô perdido aqui. Não perdido, não. Vê do verso
17. Deus fará com o corpo desses homens uma ceia para as aves. Vixe. Foi pesado agora, hein? Vai para o 19, lá no verso 17. Desculpa. Lê o verso antes? Não, pera aí. É que eu fui lá direto no sangue lá. Vou começar do 11? Eu vou ler para vocês, pera aí. Desculpa, 19 e 11. Vou começar do 11. Achou? Vamos lá? E vi o céu aberto. E eis um cavalo. E o seu cavaleiro se chama o quê? Fiel e verdadeiro, que peleja com justiça. Gente, começa da glória agora. E os seus olhos, como chama de sua cabeça, muitas coroas. E um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Verso 13, cai de costa aí, vai lá. E aí? Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome se chama o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como é que está a vestimenta dele? Porque o bicho pegou aqui, vai pegar aqui. Gente, não vai ser espiritual, tem muita gente, desculpa, fala que vai ser espiritual isso aqui, não, vai ter sangue não é espírito, carne e sangue não pode dar nos céus. Vai ser a mãe de todas as batalhas. Está aqui. Todos os exércitos da terra se reunindo contra Jesus. Vamos acabar de ler? Onde estou aqui? Eu estou lá em cima ainda? 14? Deixa eu seguir então. Esse seguiam-no, veja bem, seguiam-no, não está na frente dele, Hercules. Ele vem na frente, Hercules, ele está sozinho. Esse seguiam-no, os exércitos que aonde? Gente, Hercules, vai ser tipo aquele final do filme do Guerra Infinita, como que é? Que veio um exército do pessoal lá, exército Não, esse filme que veio do mundo aí, Senhor dos Anéis também mostra isso aí, mas o último agora, não é Guerra Infinita, gente, é o Ultimato dos Vingadores. Tem até um cavalo branco lá, vocês se viram no filme, gente. Tá, vamos lá então. Verso 14. E seguiam os exércitos que há no céu. Gente, imagina o tanto de anjo. Montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Verso 15. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com vara de ferro. E pessoalmente, isto é, me ajuda, sozinho, pessoalmente, pessoa de Cristo, o que ele vai fazer? Pisar o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Como é que chama esse lagar? Campina de Megido ou Armagedon. Aqui é o lagar de Deus. Vamos seguir? Verso 16, né? Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Cem. Aí, gente, Deus vai reunir as aves do céu para fazer uma santa ceia com as aves, com os corpos dos mortos. Verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, isso é, as aves de rapinas, aves que se alimentam de corpos mortos. Vinde, reunimos para a grande ceia de Deus. Vai haver uma santa ceia com as aves, com os urubus, com os corvos, com esses bichos aí. Olha que interessante, ó. Para que comais carne de reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne dos cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como os grandes. Verso 19 agora, gente, olha que tremendo isso aqui. Esse versículo cai por terra, porque 90% dos que ensinam escatologia diz que a batalha do Armagedon é o anticristo contra os reis do Oriente. Onde? Cai por terra aqui, porque é o que diz o texto. E vi a besta, que é o anticristo, e quem mais? Continua. Olha aqui para mim. E vi a besta, o anticristo, e os, plural, reis não fala do Oriente, de toda a terra. Vai ser uma convocação mundial de exércitos reunidos. Está vendo o exército reunidos? Então, tá assim. Gente, para pensar. Vamos olhar para o quadro aqui rapidinho. Olha aqui. Veja bem. Aqui, eu nem sei o que faz cabida aqui. Aqui, Hércules, ele está com poder total. Ele estando com poder total,
toda a economia, todo o exército, todos os reinos, todos os presidentes, toda a monarquia, tudo o poder vai estar para quem? Esse infeliz. Então, aqui, Hércules, o sistema com a IA, aí entra a IA. Isso. Vamos ver, vamos passar por cima, depois na outra aula, né? Então, aqui, Hércules, ele tem 300 meio qualquer Hércules. Aqui tem todo o poder para ele, Hércules. Então, aqui, no final da grande tribulação, que vai dar nessa batalha, ele vai estar com todos os reis da terra nas suas mãos e todos o quê? Os exércitos. Ele falar, gente, é o seguinte, lembra do ZT que levou aquele povo esquisito um tempo atrás aí? Vamos vir agora para reinar aqui, né? Vamos então fazer o quê? Reunir todo mundo e bomba atômica para cima. Vamos impedir essa invasão. Senão eles vão reinar aqui. E ele vai reunir. Você quer ver como ele vai reunir? Ele vai usar espírito de demônios. Que formato? Forma de rã. Você tem uma rã lá em casa, pererequinha na beira da sala ou não? A minha irmã tinha. Quando eu li o texto, ela nunca mais desfez o negócio. Vocês já viram esse texto? Já viram, né? Quem já viu esse texto aí? Já viu, Erika? Eu nem sei. Eu estava no 20, viu que eu estava 19? Tá, que verso que eu estava? Também você leu 18. Eu vi 20? Não, eu vi o 19, né? E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados, gente, reunidos, né? Para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu. Quem estava montado? Jesus. Então será uma guerra contra a terra e Jesus. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com, e o restante foi morto com a espada que saía da boca daquele que está sentado sobre o cavalo. Gente, e todas as aves se fartaram das suas. Não há ceia de Deus para com as aves. Uma ceia de Deus para com as aves. Aproveita o livro do Apocalipse. Abre, por gentileza. Eu não lembro onde que está o espírito em forma de rã. Achei. Achou 16, gente? Ó, aqui, Hércules. Vamos estudar essa passagem, mas vou passar para vocês entenderem. Estamos aqui, ó, entre o 6º taça e a 7ª taça, Hércules. O texto que eu vou ler, tá? Olha o que diz, ó. E derramou o 6º anjo, que é a 6ª taça, a igreja não está mais aqui, amém? Sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado nascente do sol, isto é, os reis do Oriente. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Olha para cá só um pouquinho, redobre atenção. No verso 12 de 16. Verso 12 de Apocalipse 16. Eu quero que vocês prestem atenção num negócio interessante aqui. Posso ler? Verso 12. Derramou-se o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse caminho aos reis que vêm do lado do nascimento do sol, do Oriente. Então, vi sair da boca, conta comigo, do dragão, da boca da besta e da boca de quem? Do falso? Olha para cá, só um minutinho só. Preste bem atenção. Quantos personagens são? E a nossa trindade, quantas são? 6. Nós temos Deus, Jesus e o anticristo. Oh, Jesus amado, está amarrado. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho. E o capa? Tem a besta, tem o dragão, tem a besta e o falso pro. Olha que interessante, como ele sempre quis copiar quem? A Deus. Assim como o Espírito Santo nos leva a adorar a Deus em nome de Jesus, o falso profeta levará a humanidade a adorar o dragão na pessoa da besta. Então temos o antideus, que é o dragão, o anti-Espírito Santo, que é o falso profeta, que fará os sinais, e o anticristo, que é o propriamente dito besta. Só para vocês unir aí. Onde que eu parei? 13. Hã? Não, parei aqui no texto.
Desculpa. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a quê? Aquele sapo lá, a gente tem que sair. Aquele sapinho lá, sabe? Aquela rãzinha lá. Semelhante ao quê, gente? Rã. A rã só fica onde? Lugar que não tá brejo e tal. A gente come até a rã, né? Eu já comi rã. Por quê? Gente, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Isto é, eles vão lançar demônios, Hermes. Por quê? Aqui não vai ter Espírito Santo, Hermes. Não vai ter Deus, aliás. Vai ter, mas não vai ter ação deles, Hermes. Não vai ter ação da igreja. Então, vão lançar demônios para seduzir, para convencer os reis, Hermes, a reunir. Olha o texto, ó. Aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 16, para finalizar. Então, os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama o quê? Ar. Quem vai se ajuntar lá? Todos exércitos da terra, gente. Gente, isso no Armagedon é tremendo. Armagedon é uma planície de 400, para não errar. Eu acho que 400 não é metro, é mais que quilômetro. Eu acho que é isso. Campinas de imagina um lugar quadrado, tá? De 400 quilômetros quadrados, planície, reto assim, ó. Napoleão Bonaparte, quando ele subiu nas ruínas lá da fortaleza de Salomão, de Davi, algo que Napoleão falou, olha, daqui, isso não é história, gente. Napoleão falou assim, daqui de cima, dessa fortaleza, se pode manobrar todos os exércitos da terra. Olha, porque é uma planície de 400 km quadrados, gente. O negócio eu tenho uma foto aérea, o Valério teve lá, disse que o negócio parece um campo de futebol gigante, entendeu? É uma planície mesmo. E o Napoleão falou, ó, daqui dá para reunir todos os reis da terra e manobrar ainda. Os tanques para cá, aviões para cá, sabe manobrar? Deixar eles a ponto de ataque, ponto de guerra. Então é isso. Ele vai se reunir aqui, então, batalhar contra Jesus, porque ele quer impedir, ele vai querer impedir essa invasão para que Cristo não reine os seus 1000 anos. Alguma pergunta? Então ficou clarinho aí o negócio. Hércules? Ótimo, Hércules, ótimo. Por que ele fala, que o texto fala, que viu um dos juízos cair sobre o... Gente, o rio Eufrates, ele tem 20 reis do Oriente só. Então, do Oriente. Ali. Porque é o seguinte, o rio Eufrates, vamos dizer sobre isso. O rio Eufrates, ele é um rio, Hércules. É um dos rios que... Até do rio antigo, o rio Eufrates. Hércules, ele é muito largo. Nesse ponto aqui, gente, vamos ver o que vai acontecer. Até chegar aqui, vai ter esse monte de juízo. Hércules, 1/3 das naus vai acabar aqui. Aqui, todo o mar vai ser assolado, toda a água potável não vai ter mais, o sol vai estar fervendo. Aqui não vai ter tecnologia para voo. Jamais. Entendeu? Eles têm que vir por terra. E se não secar o Eufrates é onde vai até a Índia do Armagedon, até a Índia do Armagedon, até a China do Armagedon, até a Coreia, até o Japão. É um caminho que tem pelo Oriente, no sul do Oriente, onde justamente esse rio está. E ele é muito grande. Ele está secando. Aquela linha lá falou que está secando o vigília. Não é porque vai ser, então. Eles estão rompidos. Do Oriente. Esses vêm. Os demais estarão aqui já. Os demais estarão ali próximo. Do Oriente. Então, como ele tem que trazer um juízo sobre toda a carne, nesse final aqui, ele tem que trazer todos aqueles que deixaram se marcar. Entendeu? Então, a resposta é exército. Para que venha, o texto fala, para que venham os reis do Oriente, os reis exércitos da Índia, todos de lá, Coreia, Japão, todos do Oriente. Perfeito? Então, vai secar para isso. Não vai ter mais aqui, gente. Se não me engano, o quinto selo, quinto que? Taça. Vai escurecer tudo, vai tornar-se tenebroso o reino da besta, vai apagar tudo. Por quê? O que gera energia hoje, não são um monte de coisa, né? Tem a eólica, mas o que mais é a água, talvez, não seja?
a água vai estar escassa, poluída, tudo arrebentado antes. Não vai ter mais energia. Por isso que o quinto selo, o quinto selo não, gente, eu confundo. A quinta taça é um juízo que vai tornar-se tenebroso o reino da gente, cheio de demônio na terra e tudo escuro ainda. Então não vai ter tecnologia a favor. Então tem que vir marchando, entendeu? Para poder se congregar no Vale do Armagedon. Então, gente, por que é importante? Esse texto aqui, praticamente, eu vou usar até o fim do ano. Até lá vocês vão estar amolados do negócio. Vocês vão estar, entendeu? Bem. E vocês, uma vez aprendendo isso aqui, colocando os encaixes daquele quebra-cabeça no seu devido lugar, vai ficar, entre aspas, muito fácil entender o tempo do fim. Se algum dia, por um acaso, alguém você participar, ainda que vai ter muito conflito com isso, porque eu estava fazendo faculdade. E lá eles ensinam, eu não sei como é que está, mas até 5 anos atrás, um dos pastores que a gente estudava junto, eles faziam, como que eles ensinavam? Deixa eu parar aqui para nós. Já parei. Como eles ensinavam? Que o arrebatamento era aqui, faculdade. Certo? A igreja só vem antes do arrebatamento. E eles ensinam que a batalha que eu acabei de falar é o anticristo contra os reis do Oriente só. E não tem texto para isso. Sim, mas onde que fica... Onde que não bate? A confusão é a seguinte, Deus fala do fim, ó, que interessante, desde quando? De Gênesis. Para eu usar um texto, eu tenho que usar o que tem por trás desse texto, em toda a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, a minha palavra profética é um pouquinho ali, um pouquinho aqui, Isaías vai falar. Então, Erx, é o que eu falei, a revelação é progressiva, você tem que ter todo o contexto, não um texto só. Para que vai secar o Eufrates? A pergunta do Erx. Já às vezes ele perguntou. Tão somente para os reis do Oriente, porque eles não vão ter acesso. Entendeu? Então, essa batalha não tem por onde, não tem texto que fala que a guerra do anticristo é contra os reis do Oriente. Mas tem esse texto que o anticristo vai reunir toda a terra, bem claro aqui, qualquer tradução, contra aquele que vem sobre o cavalo. E quem é que vem sobre o cavalo? É ele. É por isso que a Bíblia diz, Ercos, e o Senhor é um homem de guerra. Olha o que ele fala, eu vim para trazer espada para a terra. Olha o que ele fala. E, gente, vai morrer gente. Vai morrer gente. Tem um texto que vamos aprender, Zacarias e entre outros mais. Olha o que Deus fala. Farei com que 2/3 da terra farei com que a terra passe pelo fogo, um juízo, e pelo prumo e tudo mais. Diz que 1/3 dela só vai resistir. 1/3 da terra vai resistir isso daqui, ó. Vai resistir esse juízo aqui. Você entendeu? Então vai ser muito difícil esse período o anticristo estará reinando e os juízos quais sobrevirão. Gente, já deu nosso horário, 21h26. Wagner, tem aí ainda? Marcinho, Vinícius, a Cleusa. Vamos junto. Ô, Marcinho, acrescenta alguma coisa aí, querido? Rapaz. Ajuda nós aí. Você é o mestre. Não, mas vocês são discípulos, gente. Vocês têm que saber mais. Estou só aprendendo. Ah, tá. Eita, nós. Deixa eu ver quem mais está aqui. O negócio vai acertar, hein? Ah, é? Alguma pergunta, Hilda, Adriana? Você mesmo, Marcinho, Vinícius, Wagner? Tudo certinho? Ficou claro hoje ou não? Ô, Leandro. Oi. Essa parte que Jesus vem de cavalo branco, vem os anjos junto, né? Só que vem seguindo ele, não na frente dele, sabe? Ah, ele vem na frente com as asas de anjos, né? Por isso que fala assim, e seguiam-no. Entendeu? Vai dar certo. Na minha... Posso falar? Pode, será que pode? Deve? Na minha... Eu ouvindo isso daí, parece assim que não encaixou na minha mente. Eu ouvindo você falar que vai haver uma guerra
legítima de derramamento de sangue, né? E na minha mente eu sempre achei que quando Jesus chegasse, as pessoas, assim como João lá em Apocalipse 1, quando viu, né, a presença dele, se prostrou. Então eu achei que quando Jesus chegasse, todo o joelho se prostraria e ninguém enfrentaria ele, né? Por isso, na minha concepção, na minha mente, não entraria esse derramamento de sangue verdadeiro aí. Você quer ver que interessante, Hilda? Se Cristo descer hoje, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ele descer num cavalo branco aí, hoje, tá? Tá. E lá no presidente do Irã, falar o seguinte: eu sou Jesus, a paz do Senhor, eu vim governar sobre a terra. O que ele ia falar acontecer com ele? Ou chegar nos Estados Unidos e falar: é o seguinte, eu sou o Cristo, eu vou governar aqui, deixa eu governar? Não. Se ele ir na Europa falar: eu sou Jesus, o que ele ia fazer com ele? Mas ele voltaria em esplendor e glória, né? Não voltaria em... Isso, esplendor e glória, né? Mas você acha que o homem, o diabo aqui embaixo, os anjos, vai deixar ele reinar? O homem não vai reconhecer ele mesmo assim. Mesmo ele... Abre no Salmo 2. Abre o quê? Salmo capítulo 2. Salmo? Isso. Salmos capítulo 2 fala dessa guerra também. Tá. Deixa eu ler para os irmãos que estão aqui também, que é bom ele já ir pegando aí o fio da meada já. Salmos capítulo 2 é exatamente esse período, tá? Tá. Olha o que diz. Esse salmo repete no Apocalipse capítulo 11, verso 15 também. Olha o que diz o Salmo 2. Por que se enfurecem as nações ou os gentios? Por que eles ficam bravos? Por que eles estão alvoroçados? Por que eles estão assim? E os povos imaginam coisas vãs. E isso daí? Reis. Reis da onde? Da terra. Não fala do Oriente, não fala todos os reis, certo? Sim. Se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra quem? Seu ungido. Isto é, vamos nos levantar, vamos conspirar contra Deus e contra Jesus. Tá Sim. certo ou não? Tá certo. Olha então o resto, ó. Olha só. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós do quê? As suas cordas. Isto é, vamos acabar com esse negócio de Jesus, de igreja, de que tem Deus, vamos acabar com isso. Vamos tirar desses laços do ungido de Deus. Vamos acabar com esse negócio de religião. Olha o que acontece agora. Preste bem atenção no verso 4. Aquele que habita no céu vai dar risada. Gente, é o único texto, se não fala em memória, me corrijam, o único texto fala que Deus ri. Aquele que habita no céu, o Senhor zombará deles. Aquele vai rir. Olha só o verso 5, cumprimentando o que vemos hoje aqui, ó. Na sua ira, não é juízo, na sua ira de Deus é a grande tribulação e o Armagedon, na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Aí fala assim, ó, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, isto é, Jesus, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu? Tá maiúsculo. Tá falando de quem? Jesus, né? Olha o que se segue. Eu hoje te gerei, pede-me, e te darei o quê? As nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Vou resumir. Jesus, pede-me, vou te dar as nações. Ele pediu, desceu, pagou o preço e está vindo, Hermes, buscar o quê? O que ele conquistou. Pede-me as nações. Opa, eu quero as nações. Ele desceu, pagou com preço de sangue e vai nessa batalha conquistar o quê? Toda a terra, Hermes. Olha o que se segue aí. Lembra-me o que se segue aí, irmã? O 9. Pode ler. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os esmigalharás com um vaso de oleiro. Ele vai esmagar. Vai ou não vai? Vai, tá escrito. Ah, tá. Só que não vai matar todo mundo, certo? Vai sobrar uns reis. Não vai sobrar uns reis vivos? Vai. Então, agora, lê o 10 para mim. Agora, pois, ó reis, sede prudentes,
Isso Deixar... é, se estão vivos, seja prudente. É fazer o que daí? Deixai-vos instruir juízos na terra. Gente, por favor, vocês viram que o bicho pegou. Sede prudentes. Deixe eles vos instruir os juízes da terra. O que se segue aí depois? Beijai o... Peraí. O 12, desculpa. O 12, beijai o verso 11. Filho para... Serviu ao 11. Senhor com temor, e alegai-vos nele com tremor. Verso 12. Beijai o filho para que não se irrite. Isto é, gente, aceite o filho agora, obedeça essa lei do filho aí, para ele não se irritar. Por quê? A nação que não quiser servir ao Senhor, sobre ela não cairá chuva, sobre ela não haverá luz, não haverá nada de plantação. Então, deixe ser instruído, obedece o filho, não irrita ele não, porque vai ser terra de trevas se estiver. Cadê mais aqui? Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais do caminho, porque dentro de pouco se inflamará a sua ira. Bem-aventurados os que neles se refugiam. Então vai ser uma guerra, irmão, de sangue mesmo. Eu pensava que ele explicou, mas não, ele vai descer e vai pisar sobre os povos e fazer todo esse sangue. Lá no capítulo 19 fala fala assim, e o lagar foi pisado e o seu sangue alcançou a altura do freio dos cavalos. É uma forma também de se medir. No livro que a André me emprestou, está escrito lá assim, as medidas bíblicas, está lá, está assim, a altura do freio dos cavalos, cerca de 1,20 m. Então, o sangue vai alcançar 1,20 m, por isso que vai salpicar as vestes do Senhor Jesus. Naquela luta, naquela batalha ali, vai ser essa forma aí. Então, Edu, não vai ser espiritual. E outra, é o que eu falei, se ele vier bonzinho, ninguém vai dar reino, não. Ele tem que... Salmo 46, para a gente finalizar. Salmo 46, ele vai ter que vir esmiuçando tudo. Para a gente finalizar agora e já orar, por gentileza, já fica preparado aí. Salmo 46, abre lá, irmã. Mais um texto que fala desse grande dia. Da grande tribulação também. Tá assim, diz lá, o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ela vai se mudar. Ainda que os montes se abalem para o meio dos mares, ele vai se mudar. Certo? Ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria e os montes se estremeçam. Certo? Agora, olha o verso 6, se não é a mesma coisa. Bramam as nações, se enfurecem, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gente, olha que lindo agora, ó, presta atenção para a gente finalizar. Verso 9. Ele traz fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e corta a lança, queima os seus carros no fogo. Quando é que ele vai acabar com a guerra e acabar com os tanques de guerra e com os exércitos? Quebra o arco e corta a lança, e ele lança os carros no fogo. Ele vai cessar a guerra até o fim. Vai acabar com a guerra. Por quê? Porque uma guerra os exércitos. Quer fazer com os exércitos? Vai esmiuçar. Ele é aquele que acaba com a guerra e joga os carros dos cavaleiros do fogo. Aquietai-vos, porque eu sou o Senhor, porque eu sou o seu Deus. Não vai ser espiritual, não, gente. Aquela guerra vai ser sangue. Amém? Desculpa o horário. Me perdoa o horário. Vai ser... Isso, vai ser benção. Gente, por gentileza, perdoa o horário aí, tá bom? Adriana, o Marcinho, o Wagner, a Hilda. Teve que passar isso hoje. Tá bom? E eu gostaria que a missionária Ingrid encerrasse com a oração, agradecendo. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais uma aula que o Senhor nos está proporcionando através da vida do teu servo, Senhor. Quantas informações, quantas revelações, Senhor. Por isso que essa semente, Senhor, venha a ser plantada em terra fértil, Senhor. E que, Senhor Jesus, através das nossas
vidas venha germinar, Senhor, venha florescer, para que venhamos alcançar pessoas, Pai, para alertar, Senhor Jesus, neste tempo que o Senhor está voltando, Pai, para preparar a tua noiva, Senhor. Por isso, muito obrigada. É uma honra participar, Senhor, desses estudos, Senhor. E nós queremos te glorificar por isso, Senhor. Pai, também abençoa o teu servo, Senhor. Continua abençoando ele, Senhor, com sabedoria, Pai. Com capacitação, Senhor. Em nome de Jesus, enquanto ele está ministrando esse curso, guarda, Senhor, a casa dele, Senhor, a família, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Livra a tua noiva de todo mal. Tanto nós que estamos no presencial, como os que estão online, Senhor. Protege, Senhor, ao decorrer dessa semana, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos, Senhor. Consagrando esta aula em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês que estão aqui. E você do Meet aí, grato, viu? Adriana, Cleusa, Hilda. Tudo bem? O Marcinho, Wagner. Depois vou disponibilizar lá, tá bom? O vídeo que está sendo gravado. Foi um privilégio. E os slides não, porque ele acabou os slides. Está no primeiro slide ainda. Terceiro slide, tá bom? Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Deus abençoe, tá? Obrigado, viu? Rapaz, abençoe, que agradeço, viu? Top. Tchau, Adriana. Obrigado, Adriana. Tchau. Tchau. Gente, peraí. Obrigado, Erx. O Erx lembrou aqui. Olha, então, semana que vem não tem, e nem a outra, provavelmente. Porque o nosso combinado foi o quê? A primeira e segunda semana de cada mês. Então, vou ver a data certinha e vou mostrar lá no grupo, tá bom? Um abraço. Vocês estão de folga semana que vem, 2 semanas. Eduardo tá mandando abraço para vocês. Amém, Adriana. Deus abençoe aí, viu? Vocês também. Fica na paz. Paz. Paz, abençoe, com Deus. Até mais, Lê. Paz.